pessoal, estamos de volta aqui, nós, os canalhas. Eu e o Rodrigo Viana recebendo mais um convidado muito especial. O cara é uma lenda, quase, do futebol brasileiro, né? Aliás, convidado especial nesse programa, hein, Rodrigo? Já virou... Figurinha fácil, né, João? Eu até escrevi semana passada, semana passada, estou perdido no tempo, do Djalminha, dizendo que se não tiver o que falar, nem vem. Aqui só vem especial, é só fora de série, né, João? Pois é, e vocês já estão vendo aí o Biro. Pô, Biro, que legal. A gente há muito tempo tem vontade de bater esse papo com você. Seja muito bem-vindo aqui no UOL. Vamos relembrar a sua carreira, vamos saber as suas impressões sobre o futebol brasileiro atual, quais modificações podiam ser feitas, né? O que você pensa de treinadores estrangeiros, qual a sua expectativa para o futuro do futebol brasileiro. E quero falar de Olinda também, se você permitir. Tudo bem, Biro? Tudo bem, João, prazer tá falando com você, o Rodrigo aí, tá? Esse bate-papo aí é legal aí. Ô, Biro, eu tenho uma admiração enorme por você, porque você jogava naquele time espetacular do Corinthians, junto com Sócrates, Casagrande, Zenon, Vladimir, e você era um destaque, cara. Tinha partida que você jogava mais do que eles todos, né? Então, é por isso que você é um ídolo da Fiel, né? Será eternamente, porque essas coisas passam de pai para filho. E hoje, quando eu ouço falar em Luizinho, Roberto Belangeiro, Domingos da Guia e tal, eu não vi nenhum deles jogar, mas eu sei da importância que eles têm na história do Corinthians, e você certamente está na galeria dos heróis corintianos. Isso é demais, né? Não, sem dúvida, João. Eu acho que, aquilo que a gente realmente realizou dentro do Corinthians, aquilo que a gente fez, e ficou realmente marcado, né? Ficou um negócio marcado, né? O Birubiru hoje está, né, como você falou, na história do Corinthians, né? Principalmente do torcedor, né? Eles têm uma imensa gratidão por essa torcida que desde o começo, me apoiou bastante, né? E o carinho. E hoje está aí, né? Nessa galeria, como você falou aí, marcado aí, né? Então a gente fica muito feliz com isso. O Biro, o João certamente, junto comigo, nós vamos voltar a Olinda, vamos voltar a Recife, ao Pernambuco, a toda a tua história maravilhosa. Agora, eu quero abrir de minha parte dizendo que quando fui repórter de campo em São Paulo, então fazia muito jogo no Morumbi, enfim, no estádio do Corinthians, e todos os estádios, e o Biro sempre ia ver o jogo. Eu encontrava o Biro no meio dos torcedores. Eu falava assim, eu era um repórter novinho, não estava com esse cabelo branco. Falava, mas será que é o Birubiru? Ele tá político, Rodrigo. Já estava preparando a carreira. Eu tinha sido vereador, isso lá atrás, que meu cabelo já branqueou. Biro, você sempre foi esse cara simples, cara, no meio do povo. Aí outro dia, já faz uns 10, 20 anos, eu fui fazer um xixizinho no banheiro químico do Pacaembu. Você não vai lembrar disso, Biro, é óbvio, porque o banheiro tinha uma fila imensa e demorava lá para sair o rapaz na porta do banheiro. A hora que saía era o Birubiru, estava fazendo xixi na minha frente. Eu me lembrei disso, Biro. Você é uma simplicidade, Birubiru. Você é fantástico. Não, lembro sim, Rodrigo. Que isso? Até o pessoal depois filmaram eu entrando no banheiro. Tu lembra disso? Foi na Lembro. Isso. Os caras... Lembro sim, porque eu desci. Aquele jogo assim. Me perdoa, foi o dia que o Corinthians subiu da segunda para a primeira divisão. Foi esse jogo aí. Eu estava cobrindo e você estava mijando, se é que eu posso falar assim. Isso, estava lá, estava no bolo lá. Não, mas eu sempre fico ali, Rodrigo. Sempre que eu assisti jogo, sempre ficava ali na numerada, junto com o pessoal ali, né, com a galera ali, descia, ia lá fazer o pipi ali embaixo mesmo, junto com a galera, esperava ali na fila. E aí, claro que a gente lembra, porque eu vi o pessoal gozando, depois tiraram o maior barato, pegaram o Birubiru dentro do banheiro, aí um negócio desse aí foi legal.
Mas A levo xixi, sim, pô. quando aperta, a gente faz em qualquer lugar, até na calça, Pô, né? não, Eventualmente. mas lá estava, né, João? Estava lá embaixo, aí só era descer a escada e meio no meio do pessoal lá, né? A galera lá, então. A Mas só galera para lá tudo. complementar e passar a bola para o João, viu, Biro? Isso tudo, claro, a gente está brincando aqui, mas é para dizer da tua simplicidade. Você é um cara que sempre esteve no meio do povo, nunca Claro. falou assim, eu sou o Birubi. É nada, estava lá comendo pipoca, fazendo xixi, conversando, torcendo. Nem parece que é o Birubiru, João. Pois é. Ô, Biro, você é tão identificado com o Corinthians que a impressão que todo mundo tem, ou quase todo mundo, claro, muita gente sabe, que você jogou só no Corinthians, mas você começou no esporte e depois do Corinthians você jogou, se não me engano, no Coritiba, né? Explica aí a sua trajetória. Não, Curitiba eu fui fazer 8 jogos lá só, das finais lá, né? Eu só fui mais para fazer já os jogos finais, 8 jogos finais, né? E acabei jogando lá no Curitiba lá, né? Até na final acabei machucando, acabei não participando do jogo final mesmo, acabei ficando fora. Não, comecei no Sport de Recife, né? Eu vim do esporte, comecei no esporte, comecei minha carreira cedo no esporte, que eu já era juvenil, 16 anos, já estava no profissional. Como você falou e acabou de falar, de 78, da seleção, aquela seleção eu joguei, estava jogando, aquela seleção com 16 anos já estava jogando em 78, é a seleção pernambucana Seleção pernambucana? e brasileira. Eu joguei esse jogo aí, estava jogando. Olha! Eu joguei esse jogo aí. Então, já estava no profissional, 16 anos. Aí depois veio, isso aí foi em 78, 77. 77 a gente foi campeão, né? Aí veio 78, joguei esse jogo aí. Depois, em seguida, começou o campeonato, eu já vim realmente para o Corinthians. Aí acabei vindo para o Corinthians com 17 anos, já estava chegando aqui em São Paulo. Ó, só para quem não entendeu muito bem, Rodrigo, eu comentei aqui rapidamente com vocês, antes do programa começar, que em 1978 eu fiz os amistosos da seleção brasileira antes da Copa da Argentina, né, contra Peru e Tchecoslováquia no Maracanã, contra a seleção pernambucana em Recife, no Arruda, no estádio do Santa Cruz, e contra a seleção gaúcha em Porto Alegre. Depois a gente foi para a Argentina fazer a Copa. E eu nunca imaginei que o Birubiru tinha jogado naquela seleção pernambucana. Eu não me lembro quanto foi, Biro. Você lembra Brasil e Pernambuco em 78? Eu não lembro não, João. Não estou lembrado agora do resultado, realmente eu não lembro não. Mas eu acho que a seleção brasileira ganhou, mas eu não Eu, lembro não de quanto eu foi. acho que ganhou e contra a seleção gaúcha em Porto Alegre parece que foi 2-2. Um jogo muito pegado, muito quente. Bons tempos, viu? Depois eu quero contar rapidamente aqui a minha passagem nessa semana que eu fui fazer Brasil e Pernambuco, por Olinda, que eu tinha visto aqui no Wikipédia que você nasceu em Olinda, mas você já me disse que nasceu em Recife e mudou-se com 8 anos para Olinda. Quero falar um pouco dessa joia do patrimônio brasileiro. Diga lá, Rodrigo. Não, dizer que o Biro também jogou num time de camisa azul, no Remo, né, Biro? Não jogou no Remo? Joguei, fiz um campeonato pelo Remo lá. Eu vou Onde a gente mostrar também. aqui, eu vou fazer uma homenagem para o Remo, para você. O João tem que passar o endereço dele, porque tem um telespectador nosso, o Célio Costa, eu não conheço ele pessoalmente, ele assiste todos os programas, me mandou essa camisa linda, só não mandou para você, João, porque ele não sabe o seu endereço, você não me autorizou a passar, mas ele quer mandar. E estou mostrando para você, Biro, porque, só para reforçar isso que o João disse, você é tão identificado, mas tão identificado com o Corinthians, que a gente pensa que o Birubiru nasceu no Corinthians e ficou só no Corinthians. E vocês estavam falando de seleção, uma curiosidade, você teve algum jogo pela seleção brasileira? Você chegou a ser convocado, Biro? Eu fui convocado para a seleção de novos, né? Antes de disputei seleção de novos. E seleção brasileira eu fui uma vez convocado também, né? Só. Aí joguei, participei, mas na seleção de novos eu fui convocado. Eu participei da seleção de novos. Agora, a principal acho que foi uma vez só. Fui convocado para a seleção. Teve 82, 86 também que eu fiquei ali na lista, né, da convocação, que era para ir para a Copa do Mundo, e era 25 jogadores, acabou ficando, acho que, 3 jogadores fora.
E eu fui um deles. Fiquei fora e acabei não indo com o grupo viajar para a Copa, né? De 82 e de 86. Acabei realmente ficando fora. A concorrência, se você jogasse hoje, Biro, você seria titular da seleção, mas a concorrência era muito grande naquela época, né? E houve sempre uma questão política, né? No Brasil, de CBD, depois CBF, dependendo se o técnico era gaúcho, paulista, carioca, de equilibrar um pouco, né? Enfim, e além das preferências pessoais, né? Mas a concorrência para meio-campista era porreta naquela época, né? Falcão, Cerezo, 8-2, né, João? Aí 8-6 você tem Alemão e Elzo um pouco mais contido, né? Quer dizer, mas todos jogadores parrudos, né? E o Biro ali pequenininho, o motorzinho do Corinthians. Tinha o meio de campo, era muito bom na seleção, né? Como falou, a disputa era muito boa, né? Por grandes jogadores, né? Então, mas eu acho que eu tinha condições de estar no grupo ali, estar ajudando um pouquinho lá, tinha sim. Ah, não tenha dúvida. A gente conversou outro dia com o Zenon aqui. O Zenon jogou algumas partidas, né? Jogou inclusive contra a Argentina, um amistoso, se eu não me engano. Mas também é um outro jogador que hoje em dia seria convocado várias vezes, né? Podia não ser titular. Por vários técnicos, mas segundo ele, Zenon, ele seria convocado em vários planetas do universo. Como é que era? O Zenon, na época de Corinthians, já se achava o rei da camisa 10, ou Biro? Não, ele se achava, mas o Zenon realmente era um belo jogador, o Zenon sem dúvida nenhuma, realmente hoje para a gente achar um camisa 10 aqui no futebol brasileiro, realmente é difícil, não está fácil, né? Se achar um jogador da categoria do Zenon, né? Mas ele já naquela época já, sem dúvida, porque era um craque, né? Então ele se achava, era craque, não tinha jeito, né? E ele jogava com a 10, né, Biro? Até para mim foi uma surpresa, o João já sabia porque tem mais tempo de cancha. Mas para mim o Zenon era meia esquerda e ele falou que não, que ele começou como volante, só que ele usava 10 porque ele se movimentava muito e na minha cabeça ele sempre foi um meia esquerda, que eu tenho o Zico como referência de tudo na minha vida, né? E eu acho que o 10 sempre é o 10 naquele lugarzinho ali da meia esquerda e nada, né? O Zenon era um polivalente. Era verdade. Porque antigamente o Zenon, na época do Zenon, do Biro, os meias eram herdeiros de uma tradição do futebol brasileiro do 4-2-4, né? Então, o volante era o primeiro volante, hoje chamado de primeiro volante, cabeça de área, número 5, e o segundo homem de meio campo, geralmente era o 10, Dudu e Ademir da Guia, por exemplo, que fizeram história no Palmeiras. E depois, no ataque, o Leivinha, ou com a 8, César com a 9, era um quarteto. Geralmente, ou um ponta ou o meia-direita voltava para compor o meio de campo. Mas vamos falar de Corinthians aqui, senão a torcida vai ficar brava com a gente, Biro. Quero que você relembre aqui. Primeiro quero que você fale um pouco do esporte, né? Quem foi que descobriu o Lero-Lero jogando no esporte para trazer ele para São Paulo? Olha, o Lero-Lero quem descobriu foi realmente o Matheus. O Matheus, junto com o Juca Paz, né, que esse Juca Paz ele era de Sorocaba, e estava sempre junto com o Vicente Matheus na época. E ele acompanhava muito os jogos, né? Acompanhava, às vezes, o Corinthians também e tal. E eu, no Campeonato Brasileiro, eu joguei muito, joguei no Campeonato Brasileiro com grandes time aqui do futebol, né? De São Paulo, do Rio, no Campeonato Brasileiro, e eu estava sempre me destacando, né? Então, numa dessas daí, o Juca com o Matheus, né? Trocaram ideia. O Juca acabou falando com o Matheus que tinha um garoto no esporte, aquelas coisas todas que tentar contratá-lo. E acabou, foi o que aconteceu. O Juca acabou realmente tendo contato com o presidente, que era o Java Guimarães na época, aí acabou acertando a vinda para São Paulo, tal, aquelas coisas todas, pelo menos para conversar, mas aí já vim junto já, né? E acabou acertando aí a história
do Birubiru Lero Lero, né, que o Matheus errou e acabou falando, pô, contratei o Lero Lero, né? Aí acabou ficando, né? Birubiru Lero Lero pegou, né? Para as novas gerações, o Vicente Matheus era presidente do Corinthians, folclórico Vicente Matheus, marido da dona Marlene Matheus, que depois foi presidente do Corinthians também, e ele anunciou a contratação do Birubiru dizendo que o Corinthians ia apresentar uma novidade, que era o Lero Lero, né? Dizem que atribuem a ele algumas frases deliciosas, né? Por exemplo, quem está na chuva é para se queimar. Gostaria de agradecer muito a Antártica, né, pelas bramas que mandaram aqui para a festa. Ele é uma figura. A Tetê Espíndola tem uma música que ela fala: nosso amor estava escrito nas estrelas. Eu acredito muito nisso, sabia? Não no sentido piegas, né, do romance, da relação, casal. Mas eu acho que as coisas estão escritas nas estrelas, né? Ninguém foge eu acho, né? É uma impressão pessoal, ninguém foge do seu destino. Estava escrito que o Biro, nascido em Recife, mudando para Olinda aos 8 anos, jogando no esporte, inclusive contra a seleção brasileira com 16 anos, viria para São Paulo para ser o que foi no Esporte Clube Corinthians Paulista. Com 18 anos, Biro, você veio? Isso, 17 para 18. Estava aqui já em São Paulo, né? E pegando o rabo de cometa dessa metáfora linda que o João fez aí, lembrando a Mato Grossense, né, João? Mato Grossense? Acho que sim. Ô, Biro, eu tenho medo, Rodrigo, de falar Mato Grossense e outro. Ou Sul Mato Grossense, porque toda vez que eu falava na televisão assim, mandar um abraço para Mato Grosso, alguém já falava assim, Mato Grosso do Sul, canalha. Eu falava, desculpa e tal, porque eu sou do tempo que o Mato Grosso era um estado só, e aí a gente sabe que Cuiabá está no Mato Grosso, que Campo Grande está no Mato Grosso do Sul, mas a gente não conhece muito, né, cidades menores que ficaram para baixo ou para cima da linha divisória. Então... Mas a Tetê Espíndola, sendo do Mato Grosso do Sul ou do Mato Grosso, uma voz absurda, né? E absurdo, né, Biro? Penso eu, e aí queria pegar carona na pergunta do João, te perguntar, de fato, o Corinthians, falar que mudou tua vida, é claro que mudou, mas você enxerga assim também uma coisa meio do imponderável futebol clube, meio espiritual, tipo, o Corinthians aconteceu para você e de repente tudo mudou, porque você fez propaganda da Coca-Cola, você fez propaganda com Maradona, você foi vereador, você foi para a seleção, todo mundo te conhece. Tudo, Biro, penso eu, e se eu estiver enganado, é claro que é você quem vai corrigir, eu acho que tem a ver com essa relação tua fundamentalmente com o Corinthians. Não, sem dúvida, Rodrigo. Isso aí o Corinthians realmente... essa vinda para o Corinthians, claro que eu não, falar a verdade, eu não esperava, que eu não tinha intenção de sair tão cedo de Recife. Foi um negócio que aconteceu assim de repente, né? Meu objetivo era ficar realmente lá no esporte ainda, que eu tinha começado 2 anos e meio só de juvenil, depois já fui profissional, aí 2 anos profissional, 2 mais ou menos, já vim para São Paulo, quer dizer, saí muito rápido, né? Mas não tinha assim esse negócio na minha cabeça. Mas quando eu cheguei, vi a admissão, né, do que Corinthians, aquelas coisas todas, a torcida, né? Então isso realmente me impressionou muito, né? E ainda mais no primeiro jogo, né, depois dos 15 minutos, claro que a gente 10 minutos aí estava meio tenso, né? Mas depois dos 15, 20 minutos a torcida já começou já a gritar meu nome, e me incentivar, né, gritar. Então, isso aí, aquilo foi muito importante para mim na minha estreia, né? E, claro, que o Corinthians, sem dúvida nenhuma, né? Tudo que realmente aconteceu na minha vida, tudo, claro. Eu comecei no esporte, foi uma abertura, né, esse começo aí, mas, claro, que o Corinthians realmente foi, que abriu as portas, assim, para a minha vida, para tudo aquilo que a gente adquiriu, sem dúvida nenhuma. O Biro, você chega no Corinthians numa transição daquele Corinthians que tinha Russo, Luciano, Basílio, para o Corinthians que ia ter Paulinho, Sócrates, Casagrande, Zenon, é isso? Que ano você chegou exatamente? 79? Não, cheguei em 70, no final de 78, agosto de 78. Cheguei
E aí tinha esse time aí que você falou realmente, mas não tinha o Russo, o Luciano, não peguei eles não cheguei a pegar, que eles já tinham saído, né? O Russo, o Luciano, já tinham saído. O único que estava lá ainda, que estava se recuperando, era o Basílio, que tinha realmente sofrido a lesão no joelho, estava se recuperando e tal, né? Mas depois aí formou aquele time que veio o Caçapava, né? Que já tinha o Sócrates, Palhinha, né? O Romeu, Vaguinho, tinha o Geraldão também, que jogava também. E a zaga tinha o Amaral, Amaral e era o Amaral e o Zé Eduardo, às vezes era o Amaral e o Mauro que jogava ali na zaga, e tinha o Zé Maria, o lateral, e o Vladimir na lateral esquerda. Então, quando eu peguei já esse time aí. Aí depois foi que teve outra mudança, né? Que já veio outro time, já veio o Paulinho, o Zenon, né? Aí já surgiu o Casagrande, né? Aí veio o Eduardo. Então, quer dizer, aí foi outro time já, novamente. Mas eu peguei já esse time aí também, que era muito bom também, em 78. Caçapava, veja só, Rodrigo. E o goleiro era o Tobias, depois o Jairo, é isso? Quando eu cheguei, eu peguei o Jário. O Tubinha não cheguei a pegar. Quando eu cheguei, o Tubinha não estava mais, estava o Jário. Era o Jário o goleiro. Era o Jário e o Solito. Pelos Solito e dois. depois o César, né? Que era Aí, pequeno para a posição, isso, mas aí depois veio o César. Aí o César veio depois. grande O César goleiro. veio já veio bom goleiro. Aí depois ele vem na época de 80, aí veio o César. Eu não Você sei se falou vocês aí tiveram, do. Rodrigo, mas esse time aí que o Claro que Biro é lembrou, claro que eu não me lembro, João, não era nem é, nascido ainda. olha, é a cara da fiel torcida. É assim, sangue corintiano, entrega total, um time de guerreiro, assim, do jeito que a torcida gosta. Então, pudera que ganharam um monte de títulos e tal, e era um time porreta, duro de enfrentar esse time Não, do o que eu ia Corinthians. perguntar é isso mesmo, viu, João e Biro? Eu vejo às vezes, pego no YouTube, sabe, Biro? Fico vendo jogadas, eu via você muito combativo e às vezes carregando muito bem a bola, um motorzinho ali no meio-campo. E eu fico pensando, o Biro deve ficar pé da vida. Que nego vai lá e pergunta para ele se ele acha engraçado ter feito comercial, se ele acha engraçado o apelido dele. Inclusive eu, né, o João, todos nós, não tem como não perguntar, porque você é um cara engraçado, você é uma figura, né, Biro? Agora, você jogou muita bola, você fica meio puto que às vezes as pessoas esquecem da bola que você jogou em nome da caricatura que se criou em torno do personagem Birubiru? Não, acho que não. Uma coisa puxa a outra, né? Eu acho que uma coisa puxou, porque se não fosse a bola, não seria esse birubiru, né? Então, uma coisa puxou outra e não, tranquilo. Eu acho que, pô, esse negócio tudo é propaganda, essas coisas todas, foi maravilhoso, entendeu? Então, Ô, João, eu queria ter uma cabeça dessa do Biro aí, viu? Tranquilo. Sensacional, Biro. Você é um cara sensacional, bicho. Senão você não mas duraria na boca do povo tanto tempo. é verdade. E é difícil Não, ouvir alguém falar mal do Biro. Você só ouve, você fala do não, Biro e sorri. vendo o Biro, a gente constata uma outra coisa, que o Brasil mudou demais, né? Você hoje, dificilmente você vai ouvir um jogador com essa naturalidade, sabe, com esse despojamento, sabe, com essa malandragem legal, né? Paulo César Caju, Jairzinho, Serginho. O próprio Djalma, né, João, que a gente falou semana passada. Podia citar aqui um monte de jogadores, né? Mesmo o Romário e tal. Não tem mais essa coisa brasileira que era um sabor também do futebol, né? O Brasil mudou demais realmente. O Brasil entrou O Brasil tem um outro perfil. Hoje os jogadores profissionais com seus agentes, Media training. media training. Eu estava assistindo Santos e Ceará na Vila Belmiro. Eu fiquei impressionado com a dedicação do Marinho, do Soteldo, né? E via alguns garotos do Santos, jovens e tal, ali, sabe? Mesmo o Giamota, sabe? Parece que estão em campo por obrigação, sabe? Não tem aquele empenho, aquela luta. Final do jogo, o Santos estava com um jogador a menos.
Soteldo e o Marinho voltando para ajudar a defesa. E tem uns jogadores assim que parece que estão fazendo um favor hoje em dia, hein, Biro, de jogar em determinados times. Sem dúvida, João. Isso que às vezes a gente fica puto. A gente está assistindo o jogo e fala, pô, não é possível, cara. Tem um, como você falou, você cita 2, 3 jogando, correndo, dando carrinho, brigando. E tem hoje que parece que está ali, pô, logo que acabe o jogo, logo rápido, né? Então, o que está acontecendo muito é isso. Hoje que a gente olha, assiste os jogos aí, né? A gente vê alguns jogadores que até bons jogadores, mas pô, precisa dar uma injeção, enfiar alguma coisa nele para ele despertar, para ver se ele acorda, porque tá difícil realmente, né? Então, quando a gente vê o próprio esses garotos às vezes começam, pô, né? Se eu ver um cara correndo, pô, o Marinho tá correndo, é o cara que tá fazendo gol, o cara tá arrebentando, Soteldo. Porra, o moleque tem que correr, o outro tem que correr pra caramba, o outro tem que correr também, tem que, porra, mostrar. É o que tá faltando também muito. Até eu brinquei outro dia aí, dei uma entrevista aí com o pessoal, em relação a isso também. O Corinthians também está precisando dessas injeções aí, alguns jogadores, para que possa acordar, né? Porque a gente vê, como você falou, a gente vê alguns jogadores, parece que está no mundo da lua, né? E isso está acontecendo aí muito no futebol. O que você acha do Mancini no Corinthians, Biro? Eu acho que o Mancini, ele é um bom treinador, né? Claro que ele não chegou a ganhar algum título para um time grande, ser campeão no brasileiro por algum time grande. Ganhou uns 2, 3 títulos aí. Mas é um bom treinador. Agora ele vai ter que mostrar a sua capacidade agora. O momento é esse, dele mostrar, conseguir acertar esse grupo, né? Porque, no meu ver, o Corinthians tem bons jogadores, não fica atrás aí de muitos times aí dentro do futebol brasileiro, né? Se você for pegar jogador por jogador aí, o Corinthians está ali, está bem, tem bons jogadores. Agora a falta é jogar, acertar as peças, acertar esse time aí para que as coisas comecem a fluir, né? A fluir bem. Então, eu acho que o Wagner Mancini fazendo isso, assim, colocando as peças certas ali, né? E possa se entrosar, eu acho que aí o time vai fluir, o Wagner Mancini vai começando a acertar a equipe e vai mostrar o seu trabalho. Mas eu gosto do Wagner Mancini pelo trabalho dele, né, que eu já vi ele trabalhando agora. É claro que trabalhou, aí o pessoal fala, trabalhou lá em time pequeno, não sei o quê. Não, ele trabalhou no São Paulo logo no começo, também estava meio complicado, né? Mas no Corinthians agora ele está tendo a oportunidade, né, liberdade de fazer um bom trabalho. E eu estou torcendo para que realmente ele consiga realizar esse trabalho que ele realizou, né, nos outros times que ele passou. A gente viu um time dele com pegada, chegando, marcando. É isso que a gente espera também desse novo Corinthians aí com ele. Eu só vou me permitir discordar de você, Biro, passar a bola para o João. Eu, na minha opinião, e aí é uma opinião mesmo, o Corinthians para mim é horrível. Para mim, o jogador que tinha lá, que era o Luan, não aconteceu. Enfim, eu não gosto do elenco do Corinthians, mas é uma opinião minha. Tem muita gente que te acompanha, que gosta, que acha que falta outras coisas lá que não futebol. Enfim, passar essa bola aí para Johnny. O Mancini certamente está mais maduro, né? Eu acho que ele já tem condições de cobrar mais de um elenco grande, de um clube grande, né? Como o Corinthians. Eu acho que ele chega com outro status, né? Torço por ele, torço pelos técnicos, porque é muito difícil ser treinador, viu? Muito difícil. Olha, o Biro tentou na carreira de técnico, mas é muito mais difícil do que jogar bola, hein, Biro? Principalmente porque sabe jogar bola. Não, sem dúvida. Logo quando eu acabei de parar de jogar, eu fui mais para coordenar e acabei treinando, né? Eu acabei treinando, comecei a treinar, e fui para um lado, fui para o outro aí, mas era meio complicado, né, João? Os times não tinham estrutura para você montar, fazer. Eu peguei time de interior que realmente era muito difícil a situação, né? Mas você naquela empolgação, aquelas coisas, né? Você acaba realmente indo, né, para alguns lugares que, né, e que depois você entra na realidade, você fala, porra, não podia ter feito isso, mas acabou acontecendo, né? Isso acontece, mas aí não tinha, a maioria dos times
não tinha estrutura nenhuma. Então, fica difícil você fazer um trabalho. Tal. Talvez se eu começasse num time, né, um time médio, que tivesse aí uma estruturinha boa, talvez a gente seguisse a carreira de fazer um, uma boa carreira e mostrar um bom trabalho aí, talvez, né, num clube que tivesse um pouco, né, melhor de estrutura, porque realmente era difícil. Aí, tanto que eu falei, não desisto. Aí começaram a me ligar aqui, vem para cá, vem para lá. Eu falei, não, estou fora. Tchau, não quero mais, acabei. Aí parei, acabei Então, parando. voltando a falar da diferença do jogador do passado com o jogador do presente, né? Não havia estrutura nos clubes, né? Não havia centro de treinamento, era uma coisa muito mais empírica, né, do que científica, né? Era muito bola, né? Eu acho que falta isso, né? E outra coisa, eu vejo hoje, vamos jogar às 10 horas da manhã, está um calor, ou então às 5 da tarde, mas é um calor. Como é que era? O Brasil era frio na sua época de Corinthians, quando você enfrentava o Morumbi com 140 mil pessoas, você, Zenon, Sócrates, num domingo de sol, 4 horas da tarde, era frio, Birubiru? Frio nada, que isso, é quente, né? Ainda mais quando a gente ia jogar aí, jogar no Rio, 4 horas da tarde, quente, Bahia, você ia jogar em Fortaleza, Bahia, né? Mesmo em Porto Alegre, quando pegava, né, aquele sol lá também quente. Então, no interior aqui de São Paulo que você jogava, mas era um sol para cada um, né? Então não era fácil, não tinha isso não. Também, claro, que tinha época de frio que você pegava que era frio. Alguns estádios aí era muito frio, como São Paulo é, né? Porto Alegre, você pegava Curitiba. Curitiba, né? Então você pegava frio. Mas era só e era quente, era só um só para cada um, porque era quente demais mesmo. Hoje todo mundo reclama do sol, né, Rodrigo? Aqui na minha Morada do Sol, na minha Araraquara, o Biro fez grandes jogos pelo Corinthians, como fez na carreira inteira, mas sofreu com o sol aqui, mas jogava, não ficava tomando aguinha. Ô Biro, deixa eu voltar um pouquinho, falar da democracia corintiana, um movimento tão importante. A gente falou do Casão, falou do Sócrates, do Zenon, de você, Vladimir. E aí você foi para a política de fato. Você foi vereador em São Paulo. É muito diferente a democracia do Parque São Jorge, da Câmara Municipal de São Paulo? A prática é diferente da gramática, Biro? Sem dúvida, é diferente. É diferente, né? A pressão que tem dentro, né? A gente sabe, dentro do Corinthians, presidência, essas coisas, você, né? E ser um presidente lá dentro do Corinthians é complicado. Claro que a gente sabe que a Câmara também, né, não fica atrás, mas em termos assim, de pressão, essas coisas todas, o Corinthians realmente. O Corinthians não, acho que outros times também, do futebol aí, também é diferente. Mas a democracia, você considera a democracia corintiana o movimento mais importante aí, fora de campo de um time de futebol? Ou você acha que passou por aquilo e depois você teve outras... Enfim, como é que você vê a democracia corintiana? Não, a democracia foi um ato que aconteceu, Rodrigo, que foi numa época que o país estava atravessando aquele momento, né? O povo brasileiro queria mudança direta já, aquelas coisas. Aí surgiu a democracia, tal, aquelas coisas. Aí aderiu, né? O Corinthians acabou aderindo junto, né, com o pessoal que era o Sócrates, o Adilson Monteiro Alves, né? Aí veio o Vladimir Casagrande, aí começaram a se envolver mais nessa parte política. Aí acabaram aderindo à democracia corintiana. Aí pegou, né? E foi um momento importante do país. Você participava, né, ativamente, Biro? Ou você ficava mais do lado do Leão lá, que não gostava muito? Nada. Não, participava, claro, a gente se envolvia. Quer dizer, todo o grupo, né, se envolveu. O Leão era contra, né? Mas tinha momentos que ele acabava realmente também participando, né? Respeitava, pelo menos. Respeitava, claro, isso aí ele respeitava, porque se não respeitasse, o momento que aconteceu dentro do Corinthians, na época da democracia, o grupo realmente era um grupo, estava sempre junto, mas claro que cada um tinha a sua opinião.
Agora, aquele que não aceitasse aquilo que estava acontecendo, pô, né, ia ficar realmente fora, né, não ia ficar junto com o grupo, porque ia atrapalhar. E o Leão realmente acabou ficando, né, teve alguns probleminhas no começo, mas depois acertou, né, e aderiu à democracia. Claro que o grupo também respeitou, né, a opinião dele, algumas coisas que ele tinha, mas só que quando estava junto ali, treinamento, joga, aquelas coisas todas, era outra coisa. Estava unido, estava sempre unido, e foi ele, pô, sem dúvida nenhuma, eu lembro. E esse ano o campeonato ele pegou muito, né? Foi realmente uma peça Hein, João, porque que importante. importante, né, João? Você sempre me fala isso, às vezes a gente se conversa por telefone, mas eu estou ouvindo o Biro falar aqui, já ouvi o Casão, já ouvi o próprio Magrão, claro, quando era vivo. E, assim, hoje em dia é tanta pluralidade de vozes, né? Às vezes a gente acha que tem razão e não tem razão, ou tem a nossa razão. Você imagina a década de 80, né? Que a coisa era mais fechada, os caras dentro do futebol, que já é um meio machista, fechado, teoricamente de pessoas iletradas, teoricamente. E aí os caras foram lá e fizeram esse movimento. Mas que importância, claro que a gente sempre fala, mas é que eu estou falando com um membro da democracia corintiana agora e estou me olhando para isso novamente, João. O quão importante isso foi. Ah, não tenha dúvida. Agora, o Biro foi muito feliz aí citando a efervescência que tomava conta do Brasil, né, principalmente nas grandes capitais, né, porque o regime militar estava chegando ao fim. O general João Batista Figueiredo já havia prometido uma abertura, né, no princípio tímida, depois, como pedia o país, né, uma abertura ampla, geral e restrita, né, uma anistia ampla, geral e restrita, e já começavam a pipocar as bandas de rock, né? O Brasil começava a abrir as portas, as janelas, as retrancas, né? As comportas, né? E todo mundo queria viver, queria alegria, queria voltar a andar sem medo e tal. Osmar Santos comandou muitos comícios aqui na Praça da Sé, pelas diretas já. Estamos falando de 83, 84, né? Quando o regime militar está nos seus estertores, né? E o Corinthians é um time de massa, com Adilson Monteiro Alves, diretor de futebol, um cara com uma cabeça ótima, né? O Sócrates, um cara super ligado na medicina, na educação, um cara com uma formação exemplar, meu amigo, querido, aprendi muito, né? E um cara muito tranquilo também, muito do bem, assim, mas com uma personalidade marcante. O Vladimir também, um cara super politizado, com uma cabeça ótima, inteligente e tal. O Casagrande, né? Uma figura, né? Um roqueiro. Foi um momento realmente de muita esperança para o Brasil, né? A gente estava saindo de um sufoco, né? De uma era de medo, assim, e eu achei uma coisa fantástica o que aconteceu, a experiência que aconteceu no Corinthians. E o Leão, que tinha uma personalidade muito forte, tem ainda uma personalidade, muitas vezes ele foi acusado e tal, mas eu já entrevistei algumas vezes o Leão, uma vez quase briguei com ele na porta do Morumbi, cheguei até a armar assim, falei isso para ele. Uma vez eu falei de convocação, se a ausência do Marinho Chagas era culpa dele, que tinha brigado com o Marinho. Ele veio para cima de mim. E eu precisei me preparar aqui para o boxe, que acabou não acontecendo, porque sempre tem a turma do deixa disso e tal. Eu tenho um respeito grande pelo Leão. O Leão não tinha essa mesma cabeça do Sócrates, do Casagrande, do Vladimir, do Biro e tal, mas ele compunha e ele amadureceu muito. Hoje é um cara bem-humorado e tal, e não causou, como acho importante essa declaração do Biro, não causou nenhum problema, nenhum empecilho para que o Corinthians vivesse essa experiência, né, de falar em democracia, em abertura, em diretas já, que eu achei que foi um... E dentro de campo, nessa época, Biro, a alegria parece que era a mesma, né? Você ganhou o seu primeiro título em 80, 79? 79. E aí foram quantos paulistas? Foram 4. Quatro paulistas. Era muito fácil jogar naquele time, né?
Pô, o time era bom, João. O time era muito bom. E com os jogadores que tinha, né? Como a gente acabou falando, Zenon, Soca, Eduardo, como tinha, o Casagrande, né? Vladimir, né? Pô, o time era um time que sabia, né? O que queria dentro de campo, né? Então, pô, facilitava muito, né? Então, qualquer, mesmo aquele que estava no banco lá, que entrava, sabia o que, né? Como o time jogava, e eles ficavam à vontade. Então, tinha uns que a gente vai e fala, até brinca aí, um meio, né, escaneludo, não, tal, entrava, jogava e parecia que estava, né, bem, muito bem, sentindo muito bem, porque o time fazia com que alguns jogadores que entravam e jogassem, né? Então, o time era muito bom mesmo. O Corinthians teve, Rodrigo, um quarto zagueiro, Zé Eduardo, mas esse Eduardo que o Biro cita aí era o Eduardo que veio do Eduardo Cruzeiro, do um Cruzeiro. Eduardo falso. Meia, esse eu lembro. Era um meia que jogava como falso ponta direita, muito bom de bola, né? Jogou no Cruzeiro do Joãozinho, ponta esquerda, do Palinha e tal, jogou no Corinthians também. Quando a gente. Eu gosto muito de trazer jogadores do passado aqui, porque a gente faz uma viagem pela história do futebol brasileiro, né? Resgata nomes e tal. E olha, eu e o Rodrigo, quero dizer para vocês que temos uma lista enorme aqui de jogadores de seleção brasileira, jogadores que podiam ter jogado na seleção brasileira, jogadores que nunca foram cotados para a seleção, mas que jogavam o fino da bola, mesmo de times menores, né? É que nem todo mundo pode, porque tem outros compromissos e tal, mas todos prometem, olha, essa semana não posso, mas a semana que vem vamos fazer e tal, e a gente continua pescando essas grandes figuras do futebol Ô, João, brasileiro. aliás, me passaram uma informação durante essa semana, sem nenhum tipo de política, vou falar só uma vez para não voltar mais no assunto, mas que o governador João Dória já assistiu a gente aqui, santista que gosta muito, então estamos precisando revigorar lá os grandes momentos do esporte da TV Cultura. Um abraço, viu, governador? Né, João? Estamos precisando, né? Vamos deixar isso claro aqui. Porque, viu, Biro, a gente podia trazer a molecada com o nome que o João tem, ninguém diz não ao João, eu fico enchendo o saco dos caras, como enchi do Fábio, que é o assessor, mas a gente faz questão de trazer vocês, Biro, porque se não resgatar agora, ninguém mais resgata, Biro. E aí a molecada acha que, sabe, que não teve história. Não, sem dúvida, isso é legal, muito legal, né? Pô, participar, contar a história daqueles grandes jogadores, como o João falou, né? Se fosse formar seleção naquela época, você formava 3, 4 seleção brasileira para disputar qualquer Copa do Mundo que tinha. Qualquer Copa do Mundo o Brasil disputaria. Se fizesse 3, 4 seleções, você escolhia, né? Como o João citou aí, porra, seleção brasileira, seleção pernambucana, seleção gaúcha, o jogo era pau a pau, não era aquele 6-0, 7-0, era um jogo pau a pau, porque tinha bons jogadores, né? Então, se hoje eu brinquei outro dia, eu queria ver, né, a seleção, o Tite pegar a seleção e levar, vamos fazer uma seleção gaúcha, uma seleção pernambucana, uma seleção de São Paulo, eu queria ver. Mineira, ver esse teste aí sim, pô, seria uma forma de a gente ver a qualidade, né, que nós temos também no Brasil, junto com a seleção brasileira. Seria muito importante. Hoje é tudo muito, muito em cima da grana, né, Biro? Muito dinheiro no futebol e tal. Então o futebol perdeu um pouco do. Perdeu bastante, quase todo o romantismo, né? Jogar futebol era uma outra coisa naquela época, né? Sem dúvida, João. Mudou muito, né? Hoje a gente sabe que tudo que faz envolve muitas coisas, né? Que a gente sabe aí, e é complicado. Então, por isso que hoje, né? A falta de jogador, de craque, né? É o que está faltando, né? Então, acho que o nosso futebol é isso. E aquilo que a gente tinha de bom, que era a qualidade, aqueles jogadores alegres, como é que chama, que eles até comenta, né? Aquele jogador, tipo assim, um jogador alegre mesmo, que ia para cima, sabia, gostava de jogar futebol,
né? Até isso hoje tiraram, porque o moleque começa a jogar na base, cheio de frescurinha ali, então, aquelas firuras, né? O nego já corta, ou baixa a bola, eu quero assim, assim, assim. Então acaba realmente segurando esses garotos que têm essa habilidade aí, né? Então o futebol perdeu muito. Então, quer dizer, a gente copiou muita coisa de fora e trouxe para aqui, para dentro do nosso país. O Biro, você consegue, já que você está falando de futebol brasileiro, falar um pouquinho de seleção brasileira, você consegue escalar a seleção brasileira de hoje? Eu estou perguntando porque eu não consigo. Tem pelo menos 5 jogadores que eu não sei o nome, eu não sei quem é, não sei onde jogam, sei que jogam na Europa, que são estrelas em seus times, mas eu não sei quem são. Você sabe? Não, eu não escalaria, não me arriscava não, Rodrigo, escalar agora aqui, não arriscaria não. E aí, Eu João? também não. Não, porque hoje você tem que ser desses profissionais que trabalham nos veículos de comunicação, que estudam tudo, sabem. Aparece um cara, ele sabe que o cara começou na Ucrânia, passou pela República Tcheca, ficou no banco durante 8 meses, depois mudou de posição e tal, e o outro que teve... enfim, e aí eles conhecem, mas a gente que não tem mais esse contato diário, né, eu também não me arrisco, não. Sei o nome de vários deles e acho, por exemplo, que o Tite tem a sensação, né, de que alguém falou para o Tite, olha, não convoca o Gerson do Flamengo, não, porque ele uma vez pediu para não ir para uma seleção de sub-20 e tal. É o melhor jogador do Brasil hoje, João, junto com o Everton Ribeiro. Pois é, não é um belíssimo jogador, mas enfim, coisas da política, né, que dominam o futebol, das cabeças, né, da caretice toda, da grana e tal. Por isso que enfim. Ô Biro, aquele gol entre as pernas do Valdir Pérez é o gol mais lembrado da sua carreira. Aquilo era uma conquista do título de 81? 32. 2, né? Olha, aquele gol foi um gol que marcou, mas que o pessoal, principalmente os palmeirenses, foi um gol que eu fiz na semifinal contra o Palmeiras de canela, que a bola entrou bem devagarzinho, né? E a gente tirou o Palmeiras, a gente foi campeão depois em seguida em cima da Ponte Preta. Mas aquele gol realmente marcou muito, né? Própria minha carreira dentro do Corinthians, aquelas coisas todas, que é praticamente a minha chegada, e a gente tirar um rival, fazer gol, isso aí marcou muito. Esse gol marcou. O de 82 também, porque é uma final e tal, mas o que foi mais importante assim mesmo, para mim, foi esse de 79 aí. Eu fiz esse gol aí, foi que deu aquele tchan, né, na carreira aí dentro do Corinthians. Né? Pela rivalidade Corinthians-Palmeiras. Né? Sem dúvida. Ô Biro, quem é o grande amigo que você fez no futebol, se é que teve? Olha, amigo mesmo, Rodrigo, assim, você fala, porra, amigo, de você conviver, bater papo, ele na tua casa, você bater papo, essas coisas todas. Tomar umas Brahma, umas Antárticas. Isso, tal, Não teve assim. Agora, claro que a gente se fala muito, o Zenon é um dos que eu estou sempre em contato, a gente sempre está se falando, é o pessoal lá de Campinas, às vezes quando a gente está junto lá com o Careca, o João Paulo, né, o próprio Ezequiel. Às vezes, quando a gente se encontra lá em Campinas, a gente está sempre... Você joga naquela seleção de Master, às vezes eu já te vi por aí jogando. Isso, quando dá eu jogo com o pessoal, aí a gente... né, é gostoso você ir, porque você revê os amigos, né, pessoas às vezes estão no interior, aí você nem... faz tempo que você não vê, que jogou contigo, outros que... né, que jogou no outros times também, acaba a gente se encontrando e isso é legal. Então, de vez em quando que dá, a gente tá junto. Ô Biro, você jogava de 5, de 8, de 10, de 9, não com o número, mas na função de primeiro volante, de segundo volante, de armador, de fazia gol dentro da área e tal. Onde é que você... Quer dizer, qualquer dessas para você era de boa? João, eu jogava de tudo. Eu tinha essa característica, né, de jogar. Isso aí facilitava muito para o treinador, porque quando ele estava com um probleminha lá com
lado direito, lado esquerdo, ali no meio, mais para frente, né? Alguma coisa nesse sentido. Ele, pô, Biro, preciso de você, faz isso aqui, porque, poxa, ali não está dando para fulano, então quero que tu faça esse lado aqui para mim, lado direito, lado esquerdo, caindo pelo meio, que é aquilo que eu sabia fazer. Eu tinha essa facilidade de essa movimentação minha, tanto do lado esquerdo, do lado direito, dentro da área, né? Zagueiro também, já joguei de zagueiro também ali atrás também, lateral, zagueiro, né? Então, quer dizer, eu tinha essa facilidade, né, de jogar, então isso ajudava muito para os treinadores. Então, pô, para o treinador eu gostava muito. Só o Tele que não viu isso, não me levou em 82, 86, entendeu? João, Rodrigo, entendeu? Ainda brinquei com ele. Teve um lançamento do livro lá, a gente brincou, ele e o filho dele. Foi, poxa, ele chegou para mim, eu tive lá no coquetel, ele chegou e falou, pô, Bill, se eu soubesse que tinha levado você, você ia ajudar bastante. Eu falei, agora se eu soubesse o quê? Eu já sabia. Eu falei, pô, aí eu falei para ele também, né? Falei, ó, se você tivesse levado, com certeza o título ia ser nosso. Eu brinquei com ele. Pois é. Eu entreguei um troféu para o Pita em 81, se eu não me engano, ou já em 82, acho que em 81, final de 81, como destaque do Campeonato Paulista. E eu me lembro que o Tele Santana estava presente, eu falei assim, ô Pita, eu espero que esse troféu aqui convença o Tele também a te convocar para a Copa que vem aí, da Espanha e tal. Eram muitos jogadores espetaculares, né? Muitos jogadores. A gente não dava tanto valor para muitos deles, porque tinha tantos, né? E cada um tinha a sua preferência, então desprezava um pouco os outros. Mas hoje, olhando para trás, a gente vê que era uma qualidade enorme. Se você me permite, Rodrigo, eu queria falar sobre dois especificamente. O Sócrates. O Sócrates, para mim, é um dos maiores meio-campistas da história do futebol. Eu considero o Sócrates no nível Concordo. do Falcão, do Zidane, do Dirceu Lopes, dos maiores meio-campistas que nós tivemos. E queria saber, Biro, se você considera o Casagrande melhor jogando ou comentando hoje futebol? Boa pergunta, John. Boa pergunta, hein, João? Não, eu gosto dele comentando também, né? E, claro que jogando ele foi, né? Foi o que foi e tal, né? Mas comentando também ele está bem, eu gosto dele comentando também. E o Sócrates? Não, esse você já falou tudo. Eu também acho que você falou, eu acho, joguei junto, sei como é que é, o cara é diferenciado demais mesmo. Então muita gente fala, pô, mas caramba, você acha o Sócrates melhor que o Zico? Eu falo, ó, na minha opinião, sim. Agora, peraí. Birubiru, você acha que o Sócrates foi melhor do que o Zico? Não. Eu acho que são do mesmo quilate. Veja bem, eu acho que o Zico tinha uma característica diferente do Sócrates, né? Como o João falou, o meio-campista ali, o Sócrates realmente ele era maravilhoso. O Zico também, na posição do Zico, o Zico é aquele meia que entra dentro da área, que foi aquele meia. Claro, agora se você chegar e falar, pô, os dois ali, quem é melhor, Sócrates ou Zico? Poxa, né? Eu, na minha opinião, claro que eu ficaria com o Sócrates. Mas o Zico jogou muito. Não. É porque jogou junto, tá explicado. Ele via o Sócrates todo dia ali, né, João? Tá. Não, e eu já ouvi, Rodrigo, de outros profissionais da bola, do comentário e tal, que consideram o Sócrates superior ao Zico pela inteligência. O Zico fazia coisas espetaculares. Mas não estou dizendo, eu não estou rebaixando o Zico, não. Não precisa, claro. Começar a jogar granada nas redes sociais, né? Morteiros, obuses e tal. Dois jogadores espetaculares. Aliás, eu nem citei o Zico, porque o Zico, para mim, é unanimidade. Quando eu falo de meio-campistas, eu não posso deixar o Zico de fora. O Djalminha jogou uma barbaridade também. Uma barbaridade. Você viu o gol que eu te mandei? Você viu o gol no YouTube, João? Eu te mandei um gol do Djalma. Depois você olha no seu zap. Eu te mandei um gol do Djalminha que eu achei no YouTube. Meu Deus do céu. Vamos em frente. Eu não acredito que o Djalminha... Ele é sensacional. E olha, não é para estar aqui, não, viu? Mas se a gente tivesse os 3 ou 4, no auge da forma, Birubiru, Sócrates,
Falcão e Zico, para o Birubiru proteger mais e jogar, né? Ter passe bom, sair com a gente talvez tivesse melhor sorte, se bem que o si no futebol não existe, né? Aquele meio-campo da Copa de 82 nunca treinou. O Zico falou para a gente outro dia aqui. O Edu, né? Não, o Zico. Eu estava fazendo. Você estava na live do Gerson. Do Gerson, né, de 50 anos do título e de 70 anos do Maracanã, com o Gerson, o Rivelino e o Zico. O Zico falou assim: João, nunca treinamos junto. Cerezo, eu, Sócrates e o Falcão. Nunca. A gente foi para a Copa sem treinar. Então, e hoje fala, não tem tempo de treinar. Né? Quer dizer, hoje tudo é desculpa, né, Biro? Antigamente vocês também não tinham tempo de treinar, vocês viajavam o ano todo para disputar um campeonato. Né? Tinha calor, o sol era quente, do mesmo jeito, né? O salário não era nem sombra do que é hoje. Sem dúvida, João. Tinha isso. Às vezes você não tinha tempo de treinar mesmo, como você falou. Né? Mas isso nunca foi desculpa. Né? Hoje, qualquer coisa que faz, que não dá certo, o time também não treina, eu estou sem tempo para treinar. Eu vejo muitos treinadores chegarem, né? vai, daqui a pouco, estou dando tempo para me treinar, eu não tenho tempo para treinar o time não está... Aí dá uma semana, duas, aí volta na mesma tecla. Meu time tá tendo tempo de treinar, mas, então, quer dizer, arruma desculpa para tudo, né? Então, realmente está meio complicado. O Biro, só para eu não perder essa daqui, esse mundo pop aí que você viveu e vive também, porque você é um cara, você é um personagem de si mesmo, né? Como é que foi essa história, aquela história da propaganda da Coca-Cola, Birubiru é melhor que o Maradona? Como é que foi essa criação? Como é que surgiu esse convite? Conta um pouco desse bastidor para a gente. Não, o convite veio de um pessoal, né, de agência, que a gente já tinha feito algumas coisas, né, com o pessoal da agência lá. E aí eles acabaram ligando, né, Biru, tem uma propaganda aqui para você, passa aqui no escritório, então assim. Aí eu fui no escritório, eles sentaram, mostraram como que seria, né, o projeto da propaganda, aquelas coisas todas que era com Maradona. Né? Eu falei, não, beleza, opa, vamos ver, a gente vai colocar quem é o melhor, Birubiru ou Maradona. Eu falei, não, beleza. Eu falei, só que aqui em São Paulo eu tenho que ganhar, vamos arrepiar isso aí. Brincando com ele. Mas aí depois deu tudo certo, eles também falaram com o Maradona, aí teve o coquetel no Rio lá, tal, e acabou a gente conversando com o Maradona lá, o que seria, né, mais ou menos, que eles passaram lá pra gente, e foi legal, a gente conversou, batemos um papo com o Maradona, né, e foi legal, a propaganda, depois a propaganda surgiu, né, aí foi legal. Agora tem muitos amigos meus argentinos que falam, não, quero ver aqui você ganhar aqui do Maradona na Argentina. Né? Aí fica aquela brincadeira, aquelas coisas. A campanha foi só no Brasil, Biro. A campanha foi só no Brasil. Foi só no Brasil, passou no Brasil. Você ganhou por um voto, é verdade? Ganhei por um voto. É um voto, uma tampinha, um negócio, só uma brincadeira que tinha, aquelas coisas. Mas aí foi isso aí. Não, mas eles passaram... Foi bom, foi melhor que o salário do tempo do jogador? Foi bem mais do que o tempo do jogador, viu, cara? Foi mais, viu? Mas foi bom. Mas depois eles passaram, né? Passaram primeiro aqui no Brasil, agora que você perguntou, mas eu acho que eles passaram também na Argentina, porque eu vi o pessoal argentino falando e tal. Só que aí lá, o resultado ele só podia dar Maradona, não tinha jeito, né? Não tinha jeito de eu ganhar lá, não tinha jeito. Mas lá eles mudaram, né? Eles mudam, né? O tipo da propaganda que eu acho que... O Biro, daqui a pouco a gente vai... diga lá, João. Não, só fazer uma colocação para o Biro aqui, depois deixar contigo aí, João. Eu falei do Zico aqui, quero me penitenciar, porque eu tenho um ídolo no futebol, um só, é o Zico. Então, um dia eu conheci o Zico pessoalmente, e até hoje, quando eu troco um zap com o Zico, eu vou contar para minha mãe. Eu falo, mãe, o Zico falou comigo. Então, eu sou... Quero dizer não, isso. O Zico é monstro sagrado também, não tenha dúvida. Mas entre meus ídolos do esporte, está o Zico, você, João, e Luciano Duval. E quando eu trabalhei na Bandeirantes, o Luciano estava saindo, finalzinho de carreira,
E ele foi fazer um Corinthians e São Paulo, e eu estava chegando como repórter, e eu era o terceiro repórter. Então tinha dois no campo, que era o Fernando Fernandes, eu não me recordo do outro, e eu fiquei na porta do Morumbi, naqueles 15 minutos antes do jogo, que as TVs entram, fazendo a movimentação, e o Luciano narrando, e eu falei, eu preciso fazer algo com o Luciano no ar antes dele morrer, porque o Luciano é meu ídolo. E não acontecia nada na frente do estádio, ia começar o jogo. E quem vai entrando no estádio, e eu aviso a produção, pede para o Luciano me chamar, Biro Biro. E aí o Luciano fala, tá lá o repórter Rodrigo Viana com o Biro Biro na entrada do Morumbi. Ele está capaz de se lembrar disso, que lembra de tudo também. Eu fiquei com o Biro, e foi minha grande passagem com o Luciano do Vale na TV. Logo depois ele parou e aí faleceu. Mas eu queria só deixar isso registrado, Biro, que você é um cara tão iluminado que, assim, pelo menos na minha vida, você vê, eu contei pequenas passagenzinhas e eu imagino que seja assim na vida de muita gente, né? Então, te agradecer muito. Você é um cara muito tranquilo, né? De contato muito fácil. Imagino que você seja muito querido por seus amigos, desejar muita saúde e a gente está à sua disposição aqui. O João agora vai... Dizem que ele vai até pegar o violão que está ali no fundo para você, viu, Biro? O João, às vezes, quando a gente assiste lá, às vezes, quando eu estou ligado lá no Bola da Vez, eu pego o João lá e tal, né? Acabou, né, João? Você está vendo, João, a memória do Biro? Mas tá no arquivo lá da ESPN, né? Tem não sei quantos, 2 anos de entrevistas lá do Bola da Vez, quem quiser ver. Porque eu fiz entrevistas com pessoas maravilhosas e continuo fazendo, felizmente, graças aos meus anjos protetores. E o Biro é uma dessas pessoas. Uma outra que nós vamos trazer certamente aqui é o Vladimir, um cara por quem eu tenho uma admiração enorme, que se tivesse jogado uma Copa do Mundo, seria muito mais valorizado hoje. Se não fosse negro, também seria mais valorizado, porque as pessoas têm ainda esse racismo estúpido, né? Se é o rei, se é o Pelé, tudo bem. Mas se não é do nível do Pelé... E essa coisa de não ter disputado uma Copa do Mundo, mas o Vladimir é um monstro sagrado, um cara de uma inteligência refinada, um gentleman. Não, sem dúvida. Uma admiração enorme, nós vamos trazê-lo aqui também. E, Biro, foi demais te receber aqui, quero te cumprimentar, te desejar, assim como o Rodrigo, boa sorte, saúde com a família, e muito obrigado, viu? Não, que é isso, João. O prazer foi meu estar participando com você, com o Rodrigo aí, que de vez em quando a gente se encontrava ali, né, no estádio, né, e agora está revê-lo novamente aí, sempre um prazer, né, tá, ainda mais junto com vocês aí, essas feras aí junto aí, né, pô, maravilhoso aí esse bate-papo aí. Como você falou, o Vladimir foi fera, só faltou a Copa do Mundo mesmo, o pessoal ter chamado ele, porque jogou muito, jogava muito, era um dos melhores lateral esquerdo que também já vi jogar. Não tenha dúvida. Ô, Dione, você podia... Deixa eu dar uma sugestão para você, João. Nós não combinamos, mas eu estou olhando para o seu violão. Você não quer encerrar com uma palhinha, João? Olha lá. Isso aí, Biro, alegra a alma da gente. Ó. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É ela, menina, que vem e que passa no doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Porque estou tão sozinho. Porque tudo é tão triste. A beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Mas se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor, por causa do amor. Muito bom.
Beijo para todo mundo. Cuide-se bem, saúde, felicidade, viu? Vamos em frente, não percam o otimismo, a fé, a coragem, porque nós estamos numa guerra. A segunda onda desta Covid-19 está aí. Mantenham a proteção para os números trágicos, né, não piorarem. Semana que vem a gente volta. Tchau, Rodrigo. Tchau, Johnny. Tchau, Biro. Valeu, Rodrigo. Um grande abraço. Qual